Fala, provedor! Tudo beleza? Aqui é Pedro Rezende e hoje eu vou trazer para você a informação sobre o atestado de regularidade da Anatel e Feninfra. Tem muita gente perguntando, deu muito questionamento essa última semana e eu vou trazer para você alguns detalhes sobre o assunto. Então, fica aqui comigo que a gente vai tratar desse assunto agora. Vamos lá! A Anatel instituiu, então, a verificação de documentação que está ligada à obrigação trabalhista e fiscal no setor de telecomunicações. Quem é das antigas vai lembrar que para fazer a outorga, você tinha que obrigatoriamente enviar uma série de documentos, provar um monte de coisa, inclusive à época provava que estava registrado no conselho, um monte de certidão negativa, um monte de declaração, e a Anatel facilitou bastante a vida nos últimos anos. E agora ela volta a exigir uma série de documentos, só que de uma forma diferente do que fazia à época. E a gente vai tratar desses assuntos agora. Então, dia 17, foi publicado agora, 17 de dezembro, no site da Anatel, sobre essa obrigatoriedade, e a partir do dia 18, vários provedores já começaram a notificar que estavam recebendo e-mails de uma entidade chamada Feninfra. E aí, o que eu faço? Devo fazer? Não faz? É obrigatório? Não é? Nós da Portal Resende fomos atrás e entramos com questionamento à Anatel e solicitamos mais detalhes. Então aqui, primeira situação, existe a resolução Anatel 777 de 28 de abril de 2025 e ela pedia 180 dias para entrar em vigor. Como tudo no Brasil, as notícias chegam para a gente quando já está valendo. E aí, quando entrou em vigor, no decorrer do prazo, uma instituição chamada Feninfra foi lá e se outorgou ou recebeu a autorização da Anatel para poder fazer o processo de análise documental. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para a Anatel foi: e aí, vale para todas as operadoras, inclusive as prestadoras de pequeno porte? Fiz alguns questionamentos e a Anatel me respondeu num primeiro momento: não existe distinção com relação ao porte, solicite de uma outra maneira que nós vamos passar mais detalhes. E foi o que eu fiz. Entrei então com um processo no SEI, o processo 53.500.10.8932 de 2025, com o final 91, solicitando mais detalhes. Entre esses detalhes, repeti a pergunta: se existe nessa regularidade algum tratamento diferenciado para as prestadoras de pequeno porte ou se não teria nenhum tipo de tratamento. Depois eu fiz um questionamento com relação ao fluxo de entregas dos documentos, se ficaria exclusivamente a Feninfra ou qualquer outra entidade habilitada ou se faria necessário que o provedor tomasse algum tipo de ação. E também fiz um questionamento se vai ter alguma forma de a gente consultar se existe ou não a regularidade confirmada para os provedores. Porque não adianta a gente deixar isso a cargo de uma outra entidade e não poder conferir. E a situação atual desse processo está parecendo uma batata quente, estão jogando dentro da Anatel para vários setores e ainda não tenho resposta e provavelmente não vou ter resposta tão cedo. A resposta lá no Anatel Consumidor foi rápida, eles me responderam em 2 dias e pediram para protocolar aqui. Aqui a análise é um pouco mais profunda, então eu acredito que lá pelo final do ano a gente tenha alguma notícia, e tendo notícia eu vou trazer mais detalhes para vocês. Primeira situação que nós fizemos de questionamento agora para a Feninfra foi com relação ao custo. Como que eu sei em qual situação eu me encaixo, como que a minha empresa vai ficar? Porque nós recebemos através de e-mail uma tabela dizendo que, de acordo com o porte da empresa, o valor do atestado a ser emitido seria diferente. E aí eles me responderam que, de acordo com o e-mail deles, os critérios para o enquadramento da empresa estão previstos no Regulamento de Aplicação de Sanções Administrativas da Anatel, também conhecido como RASA, que é a Resolução 589 de 2012. E lá tem uma tabela
que traz o que eu tenho aqui na tela. Para as empresas com o resultado, e aí aqui é ROL, o resultado operacional líquido. Resultado operacional líquido do ano de até 1.200.000, ou seja, na média 100 mil por mês de faturamento, qualquer empresa até esse valor vai pagar o menor valor, vai ser enquadrado como micro e vai pagar R$ 2.394 para a análise dos documentos e a geração desse atestado. Se a sua empresa ela tem um faturamento maior, e aí tem que estar atento que faturamento é diferente de resultado. O resultado ele vai vir quando a gente tem o faturamento menos os custos operacionais, e aí a gente desconta impostos, devolução de mercadoria e por aí vai. Então tem que estar atento a isso na contabilidade. Se o seu resultado operacional líquido do ano é maior do que 1.200.000 e 1.200.000 e ele é menor do que 10,5 milhões, você vai ser enquadrado como pequena e aí é um enquadramento com um custo de R$ 2.814. Nessas duas categorias, a micro e a pequena, nós encontramos aqui quem está no Simples Nacional. Então, se você é Simples Nacional, fatura menos de 100 mil, micro. Acima de 100 mil por mês, ou o faturamento, o resultado operacional líquido, maior do que 1.200.000 no ano, já entra como pequeno. Aquelas que estão fora do Simples Nacional, elas podem ser enquadradas como pequena ou como média. Se a sua empresa tem um resultado operacional líquido de até 60 milhões, ela vai entrar como média, e se é maior do que 60 milhões e até 2 bilhões por ano, entra como média grande. E aí nós temos também na tabela aquelas que são com um resultado operacional líquido maior de 2 bilhões ao ano, que aí elas pagam em torno de 11 mil reais. Então aqui nós temos um custo, mas nós temos também um detalhamento que o pessoal da Feninfra me mandou, que foi a taxa engloba em um único pagamento a verificação bienal, ou seja, de 2 em 2 anos, e a verificação anual por 2 anos seguidos. Então vocês vão ter nessa taxa a verificação, a liberação da documentação que vai valer nos próximos 2 anos, e tem uma outra parte que vale desse ano até o ano que vem e depois por mais 1 ano sem ter que pagar nenhuma taxa adicional. Possivelmente eles vão entrar em contato, pedir documentação novamente para o ano que vem dessa parte anual e já está dentro do valor. Passou 2 anos, nova taxa, nova análise para mais 2 anos e assim por diante. Então, esse custo tem essa previsão. Sobre custo também, eu perguntei à Feninfra, e no caso de uma situação onde a análise não possa ser realizada, deu problema, não entregou documentação completa, está pago, e aí? Caso chegue no prazo final, acabou o prazo, não conseguiu, eles me disseram aqui que vamos ver aqui. Aqui ó. O valor pago não é reembolsável, pois corresponde à atividade de análise já realizada. Havendo inconsistências, é concedido prazo de saneamento de até 60 dias sem custo adicional e apenas em caso de nova submissão após esgotado o prazo ou do pedido formal de reanálise, poderá haver cobrança complementar conforme regulamento. Então, preste atenção, você vai pagar um valor que não é pouco e se você perdeu o prazo, não entregou documentação, você pode perder esse valor porque é a taxa de análise e pode ser que você tenha que pagar uma nova taxa de análise. Então, deu a entrada no procedimento, fez o pagamento, tem que estar atento aos prazos e entregar toda a documentação correta para não ter dor de cabeça. E falando em prazo, nós vamos agora então entender quais são esses prazos. Eles me mandaram por e-mail
uma sequência do fluxograma de como que é feita essa análise. Eu não vou seguir o deles, eu resolvi fazer uma outra com a mesma estrutura, porém de um jeito que fica visualmente mais fácil de se entender. E aí, nós vamos agora então verificar isso. Nós temos aqui que eles começam com a notificação de 30 dias. Ou seja, te mandaram e-mail agora, dia 18 de dezembro, e você tem 30 dias para enviar a documentação. Caso você envie a documentação e esteja tudo correto, aprovado, eles emitem o atestado. Se não estiver correto, foi reprovado, ou você não entrou com pedido, reprovado ou não requerido, eles vão fazer uma nova notificação e tem mais 60 dias para entregar a documentação. Entregou a documentação, está tudo certo? Regularizado, emite atestado. Não está regularizado, eles vão fazer uma nova notificação e vão te dar 30 dias para defesa. E nessa defesa, eles têm outros 30 dias para analisar a defesa e decidir. Se tiver tudo certo, deferido, emite o atestado. Se não tiver, eles vão fazer uma notificação de que vão te denunciar à Anatel e vão fazer depois um prazo de mais 30 dias para sua manifestação final. Aqui no documento deles não fala sobre um novo deferimento, atestado, mas imagino que a partir do momento que você tem um prazo final de manifestação, ele só serviria se você pudesse, de repente, apresentar alguma outra complementação e ter finalmente esse atestado sendo aprovado ou não. E aí sim, no caso desse esgotamento, denúncia. E aí nós estamos falando de 30 dias iniciais, mais outros 60 dias, 90, mais 30 dias para defesa, 120. Se eles demorarem 30 dias para analisar, 150, mais 30 dias de manifestação final, 180 dias. Então, considerando os prazos máximos, por volta de 18 de junho de 2026, nós já teremos as primeiras empresas sendo denunciadas à Anatel. E como que funciona isso? A Feninfra, ela não fiscaliza, ela analisa a documentação. Analisou a documentação, encontrou irregularidade, deu prazo, não resolveu, ela entra com uma denúncia circunstanciada à Anatel. Ou seja, ela vai protocolar no SEI, tem um lugar específico que eles vão fazer isso, uma denúncia dizendo: Dona Anatel, achei uma irregularidade, essa empresa não resolveu, não respondeu, não teve nenhuma ação, ou mandou documentação, a documentação não está certa, e a Anatel vai fazer a fiscalização. Certo? Então nós temos essa situação. Feninfra analisa a documentação, está tudo certo. 2 anos de documentação, ok? No ano seguinte, ela deve pedir de novo documentação do que vai ser entregue uma vez ao ano. Deu tudo certo. No final de 2 anos, paga a nova taxa, entra novamente no processo de análise. Feninfra analisa e a Anatel fiscaliza. Hoje, a Feninfra é a única entidade cadastrada. Nesse instante, hoje, estou gravando dia 22 de dezembro, não existe nem pedido de uma outra entidade protocolado no SEI. Pode ser que venha a surgir uma outra, mas não existe nesse momento. Estamos falando de uma única entidade e que protocolou o pedido para a Anatel no dia 19 do 11 e teve o pedido aprovado no dia 10 do 11. Mais rápido do que as análises de outorga que estão sendo protocoladas agora, que estão demorando na faixa de 40 dias para serem analisadas. Foi analisada a documentação, aprovado, e agora a Feninfra está entrando em contato com todo mundo. Falamos de alguns detalhes, e aí as pessoas podem falar assim: mas Pedro, recebi aqui uma comunicação de que a Abrint, ela falou para não fazer nada agora porque eles entraram com o pedido. Então vamos analisar. Primeira situação. Eu procurei nos meios de comunicação oficial da Abrint, site e no Instagram e outras redes sociais, e não encontrei absolutamente nenhuma postagem da Abrint falando sobre o assunto. Pode ser que de fato seja real, mas é importante que a Abrint organize para que o que ela posta no WhatsApp, por exemplo, manda para as pessoas, esteja nos canais oficiais dela para que dê segurança a quem está recebendo informação. Segunda situação, nós
temos que analisar se você é associado da Abrint ou não. Por quê? Os prazos vão estar correndo. Se você perder o prazo e for autuado pela Anatel, a Abrint vai te proteger caso você não seja um associado? É bem provável que não. Os associados dela, eu acredito que eles vão dar respaldo jurídico e vão, em tempo hábil, entrar com alguma informação. Procurei também na Anatel protocolo de questionamento em nome da Abrint e não encontrei. Pode ser que ele esteja bloqueado por algum motivo, mas eu fiz as buscas e não encontrei nenhum protocolo no sistema SEI falando sobre esse assunto. Mas considerando que, de fato, a Abrint tenha feito um questionamento, aqui fala o seguinte, esclarece que, de fato, a Anatel estabeleceu nova obrigação com o artigo 43 do Regulamento Geral, beleza. E aí diz que a Abrint pediu à Anatel anulação, requerendo, então, a anulação desse artigo por entender que ele extrapola os limites legais de atuação da Anatel e que deverá ser julgado no primeiro trimestre de 2026. Se de fato tivesse um processo protocolado, legal, mas a gente não tem como saber quando vai ser analisado e o prazo está correndo. Então, atenção. Mas vamos lá. Aqui diz que extrapola os limites legais de atuação da Anatel. A Anatel, quando fez toda essa liberação, ela fez uma liberação muito bem documentada e ela deixou muito claro que a empresa que está credenciada, ela não fiscaliza, ela apenas analisa a documentação e nos normativos da Anatel existe previsão legal de que ela possa fazer isso. Inclusive, vai contra o que está escrito aqui. A Abrint ressalta que não existe delegação de competência fiscalizatória da Anatel para terceiros. Não há competência fiscalizatória. Está bem claro que a Feninfra não vai fiscalizar. Ela não vai sair a campo verificando se você está ou não. Ela vai aguardar a documentação foi entregue, ela vai fazer análise, apoio administrativo. Mas cabe recurso, obviamente, e se a Abrint fez esse pedido, legal. Aqui diz, orienta aos seus associados a não responder qualquer comunicação de terceiros sobre o tema e aguarde, então, uma nova orientação. Pode ser que isso daqui tenha sido enviado por e-mail apenas aos associados e não foi colocado no site dela por ser algo interno, mas já está correndo na internet, tem um monte de gente aí divulgando isso. Inclusive falando nos grupos que está cancelado, não tem nada cancelado, não tem nada suspenso. Se tiver alguma modificação, eu mesmo vou trazer atualização sobre o assunto. Vamos lá. Quais são os documentos solicitados? Então, nós temos basicamente divisão em dois tempos diferentes. Todos vão ser enviados agora, independente se é a coleta ou a solicitação de comprovação anual ou bienal, de 2 em 2 anos. E depois, daqui a um ano, nós teremos novamente a anual. Então, vamos começar com a de 2 em 2 anos. Solicitei, então, à Feninfra uma lista detalhada e ela me respondeu que os documentos estão lá na Resolução 428/2025, mas vamos listar abaixo. Então, o artigo 2º, que fala sobre as informações entregues de 2 em 2 anos. E eles colocaram, então, aqui, possuir programa de gerenciamento de risco, PGR, que conste avaliações do ambiente de trabalho com o objetivo de identificar os perigos com antecedência e aplicar medidas preventivas para proteger seus trabalhadores. Outro item, possuir programa de controle médico de saúde ocupacional, PCMSO, para fazer o mapeamento das condições de saúde dos trabalhadores que adoecem em decorrência de atividades desenvolvidas ou em virtude de um acidente de trabalho. Terceiro item, a recepção de equipamento de proteção individual. Essa é no caso se você tiver funcionários provando que você entregou os equipamentos de proteção individual aos seus funcionários. Mas não adianta fazer uma lista de equipamentos que foi entregue se você não seguir o PGR, que é quem vai definir quais são os equipamentos de proteção indicados para aquelas situações. Quarto item, a realização de treinamentos sobre segurança de trabalho.
de acordo com as normas regulamentadoras, as NRs. Aqui vai um detalhe. Dependendo do tipo de atuação, pode ser que aplique uma NR ou outra, ou mais ou menos normativos. Mas, basicamente, para a atuação do provedor de internet, nós temos duas NRs, que é a NR10, que fala sobre a operação próximo à energia elétrica, com riscos elétricos, e a NR35, que fala sobre o trabalho em altura. Então, se você vai subir no telhado de uma casa para instalar um equipamento de transmissão via rádio, altura. Se você vai trabalhar no poste, altura e elétrico. Então, dependendo da situação, pode ser que apresente uma, outra ou até outras além dessas, que o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, vai determinar para os funcionários. Pedro, não tenho funcionários, mas se você é o operador que sobe no poste para fazer a ativação do seu cliente, ligar ele na fibra, você está manipulando os riscos, está correndo o risco de estar próximo à rede elétrica, de estar em altura, e você, mesmo sem funcionários, tem a obrigação de ter esses treinamentos. Próximo item, que cumpre o anexo 2 da NR4 do Ministério do Trabalho e Educação. No caso, o Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho, ele tem lá na NR4, que fala sobre os riscos, o nível de risco da empresa, que inclusive está ligado se você vai ter ou não necessidade de fazer PGR, vou falar disso daqui a pouco, mas no caso desse anexo da norma 4, dependendo do porte da empresa, do tamanho, quantidade de funcionários, você tem a obrigação de ter uma característica de estrutura, tendo um técnico de segurança do trabalho contratado, ter uma equipe de segurança do trabalho ou SESMIT, entre outras coisas. Não vou entrar em detalhe porque isso não se aplica a todos os provedores. Se eu não me engano, vai entrar quando a empresa tem mais de 50 funcionários contratados ou algumas situações de terceirização, que eu vou falar mais à frente sobre terceirização. Próximo item, atestado de capacidade técnica que comprove a existência das condições necessárias de execução do volume de serviços a serem realizados e a competência técnica dos seus profissionais e, no caso de quem contrata serviços de terceiros, nós temos então um resumo da relação de tomador de obra ou RET. Então, isso daqui vale para 2 em 2 anos. E quando a gente vai para o relatório, para as informações todos os anos, nós temos então que a autorizada de telecomunicações deverá comprovar anualmente a Anatel que está regular com as obrigações trabalhistas e fiscais, apresentando, primeiro, certidão negativa de débitos trabalhistas ou positiva com efeito de negativa. Certidão de regularidade do FGTS, igual àquela que vocês entregaram para fazer o processo de outorga. Certidão negativa de débitos federais, ou CND, que também pode ser positiva com efeito de negativa. E, para as empresas que têm o serviço de engenharia, obrigatório a apresentação do registro no CREA. As demais que não têm serviços específicos de engenharia, que é o caso da maioria dos provedores, ela pode entregar o registro no CREA ou no CFT, a depender da situação. Se você tem dúvidas sobre o assunto, tem um vídeo no canal, vou deixar o card aqui em cima, que fala sobre quando se aplica uma situação ou outra de registro no CREA ou CFT. Então vamos lá. Aí eles trouxeram assim, ó, e inclusive lá no site do FENIFRA tem esse detalhe que é a norma regulamentadora 01, a NR01, prevê hipóteses específicas de dispensa para microempresas e empresas de pequeno porte, que se classificam com riscos 1 e 2. E aí fala que pode também ser liberado tanto do PGR quanto do PCMSO nessas situações, desde que façam as informações digitais, a declaração dessas informações de forma digital, de que não tem risco ali. E aí tem um detalhe muito importante. Quando a gente fala de empresas nível risco 1 ou 2,
pode se aplicar para alguns provedores em alguns cenários. Eu vou trazer um cenário aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Porém, quando a gente fala de que não existem riscos, e quando se falar de risco, nós estamos falando de risco de exposição a agentes nocivos, químicos, físicos, biológicos, nós estamos falando do risco em altura, do risco de ser atropelado porque está na rua, de sofrer um acidente, o risco da exposição à energia, ao sol, às intempéries, chuva e por aí vai. Então, dificilmente um provedor de internet que saia do escritório vai conseguir ter essa liberação. Ah, Pedro, mas eu terceirizo a minha equipe, não é o meu CNPJ. Calma, que eu vou falar desse assunto de terceirização mais à frente, para vocês entenderem que não é tão simples assim. E aí eu trago, então, sobre esse assunto, um alerta com relação aos KNAIs. Peguei aqui um KNAI de um cliente. O primeiro cliente que eu peguei saiu aqui e justamente o que ele tem para nós. Algumas atividades de risco 1, por exemplo, restaurante, bar, comércio, tranquilo. Risco 2, serviço de comunicação multimídia, que essa todos são obrigados a ter por conta da Anatel. Provedor de acesso às redes de comunicação. Legal, risco 2, posso ficar isento? Não é bem assim, por conta das questões dos riscos que serão analisados pelo profissional que vai fazer a análise do seu PGR e definir se você está livre ou não. Já te antecipo que é muito difícil que você consiga essa isenção. Mas ainda que consiga, esse profissional que vai fazer o estudo, ele tem que avaliar os riscos, definir o que não tem, aí faz a comunicação. Temos aqui, de laranja, reparação e manutenção de computadores e reparação e manutenção de equipamentos eletrônicos. Vários provedores têm esses KNAIs e esses KNAIs são risco nível 3. Então, pelo KNAI, eu já sou obrigado a fazer o PGR PCMSO. E construção de estação e rede de telecomunicações, manutenção de estação e rede de comunicação. Estou construindo estações, redes, eu tenho obrigatoriamente que fazer também, porque ali é risco 4. Então, risco 1 e 2, existe uma possibilidade muito remota de que talvez não precise de toda a documentação, mas tem que apresentar à FENINFRA a documentação de que está isento e que foi protocolado no sistema como isento. E depois nós temos, para quem tem um monte de KNAI, aquela salada mista, análise dos riscos 3 e 4, se fazem parte disso, dos seus KNAIs ou não. Então fiquem atentos às atividades do provedor. E por último, eu trago aqui um alerta com relação às terceirizadas. Quando a gente fala de terceirizada, imediatamente a gente já pensa naquela terceirizada da grande operadora que está rodando por aí, não preciso nem dizer qual é, mas tem várias que estão prestando serviço para operadora A, B, C. E aí, essa terceirizada é uma empresa constituída, um CNPJ, tudo bonitinho, e ela deve ter o próprio PGR, a própria documentação PCMSO, e ela vai fazer a apresentação à FENINFRA de toda a documentação. Ela precisa receber o atesto também. E aí, para isso, ela vai pagar para fazer o processo, da mesma forma. Só que nós temos também a situação de terceirização, e eu acabei de ver um comentário numa das publicações dizendo: agora temos que terceirizar tudo mesmo. Preste atenção. Terceirização de mão de obra. Você tem lá aquele funcionário que é MEI, pejotizado. Preste atenção que nós temos dois riscos. Primeiro, o MEI ele tem obrigação de, quando ele é terceirizado por você, entrar no seu PGR os riscos dele. E aí as informações deles vão constar no seu PGR e você vai apresentar à FENINFRA. Beleza? Segundo risco, nós temos aqui a situação de que o governo colocou que, se por acaso eles detectarem que esse servidor PJ, MEI, ele está
se desviando de uma contratação normal, mas ele é, de fato, um funcionário e não uma empresa terceirizada, ele tem ali características de funcionário, você pode ser desenquadrado do Simples Nacional e ter o seu enquadramento lucro real ou lucro presumido compulsoriamente. Então, alerta duplo, não só para essa questão da Feninfra, Anatel, mas também por conta da situação de você ser desenquadrado do Simples Nacional. Então aqui fica o meu alerta. Não cabe a mim julgar se isso é certo ou errado, se pode ou não pode. Estamos fazendo uma análise documental. Caso a Anatel faça alguma modificação da situação, eu vou trazer o assunto para você. Esteja atento, preste atenção e tome decisões conscientes. É extremamente importante que você não se coloque em risco desnecessário por conta dos custos. Vários me falaram que, Pedro, agora eu vou fechar porque desse jeito está ficando complicado, é poste, é isso, é aquilo. A decisão é sua. Se você precisar de orientação, entre em contato com o Portal Resende, que vamos te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. Se sair alguma situação da Anatel diferente, ou assim que eles responderem o ofício, eu trago um vídeo atualizando o assunto, mas nesse instante, 22 de dezembro, 10h30 da noite, a situação é essa. Qualquer dúvida, estamos aqui. Se precisar entrar em contato conosco, na descrição desse vídeo, nós temos os links para contatar não só a nós, mas as empresas parceiras que atuam no Brasil inteiro conosco. Um grande abraço e até mais.